Capítulo 17. Organização. O caos foi uma lei da natureza, a ordem foi um sonho do homem. Henry Adams. A organização permite que você coloque as mãos no que precisa, quando precisa, sejam documentos no computador, atas de reuniões, certificados de vacinação ou guarda-chuvas. A organização permite que você chegue preparado, na hora certa, ao lugar certo, possibilita a administração efetiva e ativa de um leque de tarefas em constante mutação no trabalho e em casa, por isso as prioridades recebem mais atenção e as tarefas menores não se transformam em emergências. Além disso, ser organizado lhe possibilitará refrescar a memória sobre os detalhes importantes de projetos, reuniões, telefonemas, conferências. A organização lembra a você a importância de delegar com eficiência e antecedência. Você pode criar a lista de prioridades mais inteligente do planeta ou o mais perfeito esquema de arquivamento, mas se não tiver hábitos para apoiá-los, o resultado será um fracasso. A organização é um conjunto de sistemas que, como a arrumação, depende do piloto automático para ser bem-sucedida. Promessas de ser mais organizado, uma das resoluções mais comuns no Ano Novo, levam os indivíduos a concentrar-se em contêineres, armários e caixas, na crença de que a solução para a bagunça é um organizador de mesa com vários compartimentos. Não há nada de errado com isso, desde que você reconheça que, até criar os hábitos certos, não terá um sistema que possa manter sem esforço mental. Uma cabeça naturalmente lógica e organizada é uma dádiva, assim como a capacidade de operar com efetividade em meio ao caos, mas, mesmo assim, ser mais organizado lhe poupará tempo, estresse, energia criativa e autocontrole. Toda vez que você tiver que procurar itens, preparar-se desesperadamente para um compromisso esquecido ou passar 10 minutos selecionando as correspondências, você estará queimando aquele precioso recurso conhecido como iniciativa ativa, parte do limitado conjunto de métodos do qual fazem parte o autocontrole e a capacidade de tomar decisões. Se você perde tempo procurando um documento na mesa, dentro de várias pastas e, depois de tudo, liga para um colega e pede uma cópia, seu estoque de recursos de iniciativa ativa já estará baixo quando, finalmente, você colocar as mãos no documento e entrar na sala de reunião. Por outro lado, se puder processar tarefas previsíveis no piloto automático, ou seja, sem pensar, você poupará a sua capacidade de pensar para usá-la nos trabalhos mais desafiadores. Por que desperdiçar criatividade e esforço em tarefas rotineiras? O método das micro-resoluções é, por si mesmo, uma caixa de ferramentas organizacionais que o ajudam a isolar uma mudança comportamental. Concentre-se numa única mudança que lhe poupe tempo e o deixe mais eficiente. A mudança não deve ser ampla ou completa, precisa apenas colocar no piloto automático que agora é uma atividade que exige esforço psicológico. Identifique apenas um elemento organizacional que precise ser abordado e faça dele o alvo de sua próxima micro-resolução. Se você costuma se estressar procurando anotações e documentos úteis, analise os motivos por que sempre ter que fazer isso. Eles ficam no meio de pilhas de papéis? Você nunca encontra a versão final no computador? Fez anotações, mas as esqueceu em casa? Arquivou o documento em várias categorias diferentes? Após pensar nas deficiências de seu sistema, ou na falta dele, decida que seu maior problema é localizar materiais e atas de reuniões anteriores. Nesse caso, seria muito útil criar uma pasta com todos os arquivos em ordem cronológica a fim de que sejam encontrados e revistos com facilidade. Esse hábito lhe daria confiança de ter algo bem organizado. Manter um sistema assim exige uma resolução sem desculpas. Além de arquivar tudo, você deve definir um tempo específico para fazer isso depois de cada reunião e para começar, você pode selecionar apenas algumas reuniões importantes até criar o hábito e colher os benefícios enquanto limita os obstáculos. Qualquer sistema que você crie será tão importante quanto os hábitos que o ajudarão a mantê-lo. Portanto, comece com o mais simples e o aprimore ao longo do tempo, à medida que as necessidades forem surgindo. Você não será bem-sucedido se começar com algo complexo demais. Mas é surpreendente que a mudança de apenas um hábito organizacional possa aumentar sua produtividade. Contato para todos.
Zack amava seu smartphone e dependia dele para tudo. Toda semana ele recebia ligações de números não cadastrados na lista de contatos. Raramente acrescentava um novo número, pois preferia esperar para ver se o contato era importante o suficiente para ser guardado. Mas, quando Zack precisava encontrá-lo, procurava nas chamadas recebidas, ouvindo inúmeros correios de voz antes de localizar o certo. Ele então tomou a micro-resolução de acrescentar imediatamente cada novo contato à lista, com tolerância zero para atrasos. Em vez de decidir quais mereciam ser cadastrados, criou uma lista separada para cada novo número assim que terminava de falar. Embora estivesse sempre com pressa e tentado a cadastrá-lo mais tarde, a tolerância zero da resolução o impedia. Logo, Zack começou a adicionar novos contatos em menos de 30 segundos, inserindo informações que apenas os tornassem reconhecíveis. Essa mudança aumentou a produtividade de Zack. Ele não precisava mais percorrer as chamadas recebidas para descobrir o telefone do dentista. Até o tempo usado para adicionar os números das empresas com as quais ele não queria contato foi útil, uma vez que permitiu que Zack evitasse atender essas chamadas no futuro. Caixa de entrada superlotada. Elaine tinha uma secretária que mantinha um sistema de arquivos para ela, permitindo que sua mesa de trabalho ficasse bastante organizada e sem pilhas de papéis, mas em casa seu escritório era um verdadeiro caos, correspondências ainda fechadas, catálogos, revistas, recibos, contas a pagar, documentos para ler, arquivos importantes para guardar. Elaine perdia tempo pensando o que era inútil e o que precisava de atenção e sempre fazia buscas frenéticas para localizar documentos que exigiam ações, para ontem. Olhando para a mesa, Elaine percebeu que grande parte da pilha tratava-se de correspondências inúteis, catálogos e revistas. Para reduzir a quantidade de coisas, ela decidiu selecionar a correspondência no momento em que a resgatava da caixa do correio. Em vez de simplesmente jogar tudo em cima da mesa, ela ficava ao lado da lata de lixo e jogava fora o que fosse inútil. Elaine começou a deixar as revistas na mesa de centro da sala e colocou correspondências importantes e contas na mesa do escritório. A bagunça diminuiu, mas os itens que exigiam ação ficavam ali por semanas, até que se transformassem em emergências. Então Elaine estabeleceu sua segunda micro-resolução. A primeira e a terceira segundas-feiras do mês seriam dias de ação administrativa. Segunda-feira era um bom dia para lidar com as contas, pois seu namorado tinha aula e ela ficava sozinha à noite. Fazer o trabalho de 2 em 2 semanas mantinha a pilha num tamanho controlável e evitava que ela se preocupasse em perder alguma coisa. Depois de meses insistindo nessas 2 micro-resoluções, Elaine acrescentou uma terceira: abrir toda a correspondência antes de largá-las na mesa do escritório. Ela havia descoberto que 2 cartas que pareciam contas eram, na verdade, comunicados que exigiam ação imediata, mas só percebeu isso quando as abriu na noite administrativa. A nova resolução garantiu que ela identificasse na hora os itens mais urgentes. As 3 micro-resoluções demonstram como os sistemas organizacionais evoluem com o tempo e a experiência e como cada novo esquema precisa ser repetido e treinado antes de se tornar um hábito. Assim que nosso sistema se torna inteiramente operacional, fica fácil enxergar outros que possam ser instituídos para aprimorar a eficiência. Não tenha medo de nada a não ser de si mesmo. Catherine, advogada sênior de uma agência federal, era responsável pelos casos mais importantes ligados ao governo. Ela tinha uma dinâmica lista de prioridades, além de uma segunda que incluía os telefonemas. Entre esses telefonemas quase sempre havia um que a deixava nervosa, pois já esperava dele discórdia, confronto ou aflição. O telefonema assustador nem sempre era o mais urgente, por isso ele era deixado para depois. Mas Catherine observou que adiá-lo atrapalhava todas as suas outras atividades, esgotando sua iniciativa e deixando-a menos produtiva. Portanto, o tal telefonema assustador passava a ser o mais importante da lista. Catherine tomou a micro-resolução de sempre dar prioridade ao telefonema assustador. Independentemente das outras ligações, ela fazia primeiro a que menos queria. Estou mais produtiva e muito mais feliz no trabalho desde que tomei essa resolução.
Assim, eu me livro logo do pior do dia e sinto uma enorme onda de energia me levar pelo resto da tarde. Não que o telefonema assustador fosse a única coisa que eu postergasse, mas ele era o que eu mais adiava e, agora, nunca o deixo para mais tarde. É a primeira coisa que faço todos os dias, sem exceção. A resolução de Catherine é um bom modelo de microrresolução focada em prioridades. É comum pensarmos no item com maior impacto como nossa maior prioridade, mas há outros padrões de medida, como o telefonema assustador. Outro padrão a considerar é se um item requer ou não a ação de outras pessoas. Quando demora a delegar ou a dividir um projeto entre os vários indivíduos que contribuirão para executá-lo, você retarda essas pessoas antes mesmo que comecem. Assumir a microrresolução de levar para o topo da lista de prioridades todas as decisões relacionadas à delegação de tarefas impede que você se veja obrigado a fazer uma série de telefonemas pedindo desculpas no último minuto, ao mesmo tempo que passa por incompetente. Algumas pessoas temem tanto o trabalho administrativo que ele é empurrado para o fim da lista de prioridades, onde fica até se tornar urgente. Se você está cronicamente atrasado em tarefas administrativas simples, decidir liquidá-las no dia em que aparecem na caixa de entrada irá ajudar seu perfil profissional e sua produtividade como um todo. Cada resolução exige prática, não adianta fazê-la 2 vezes, é preciso treiná-la e repeti-la até que se torne natural. Ser mais organizado poupa tempo, evita o pânico e preserva os estoques de iniciativa ativa para a resolução de problemas, a criatividade e a capacidade de tomar decisões. Redefinindo a hora. A agenda de Cindy estava sempre marcada por sucessivas reuniões. Tarefas que precisavam ser feitas entre as reuniões, responder a e-mails, retornar telefonemas, verificar o progresso do trabalho, costumavam atrasá-la. Os itens que não podiam ser realizados entre as reuniões acabavam sendo resolvidos somente à noite. Cindy tomou a microrresolução de controlar todas as reuniões que costumavam durar 1 hora para que terminassem em 50 minutos e reduzir as de meia hora para 25 minutos. Encurtá-las deu a ela, e aos participantes, uma margem de tempo para atualizar as tarefas que não podiam esperar até o fim do dia. Como Cindy era responsável por metade das reuniões de que participava, ela acabou tendo 40 minutos de tempo de reserva por dia, o que antes era impossível. A nova programação permitiu que Cindy ficasse em dia no trabalho, resolvendo ou delegando tarefas antes que se tornassem urgentes, adiando menos coisas para a noite. Além disso, as reuniões ligeiramente mais curtas melhoraram em foco e produtividade. Até que eu tomasse minha mais recente microrresolução de pontualidade, ficar pronta primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa, eu costumava chegar à aula de Pilates cerca de 8 minutos mais tarde do que a hora marcada. Quando comecei a ser pontual, a aula parecia muito, muito longa. Eu olhava para o relógio o tempo todo, esperando terminar, mas ainda faltavam 10 minutos. Meu atraso crônico havia disciplinado tanto a minha cabeça de maneira que a hora de exercícios tinha, na verdade, 50 minutos, cerca de 18% menos. A mentalidade reflete nossos hábitos e muda junto com eles. Fazer ou não fazer, eis a questão. Derek tem um emprego cansativo, além de ser responsável por administrar e contribuir com o negócio da família. Ele costuma virar à noite trabalhando, seja para terminar algo que não conseguiu fazer na empresa ou resolvendo algo da fazenda da família. Derek mantinha uma abrangente lista de prioridades, com itens que variavam do trivial ao urgente, de escrever um relatório a limpar um celeiro. Apesar de relacionar cuidadosamente tudo aquilo que demandava uma ação, para não se perder, ele se sentia sufocado e não conseguia mais se concentrar. Ele tomou a microrresolução de dedicar uma página da agenda para suas prioridades. Selecionou as 3 que seriam as primeiras atividades do dia, assim que chegasse ao escritório, mas percebeu que, no instante em que colocava os pés ali, era levado por tarefas que caíam em seu colo e não sobrava tempo para cumprir a lista. Então, ele adaptou a resolução, selecionar 3 prioridades para o dia seguinte como a última tarefa do dia. Derek descobriu que definir prioridades no fim do dia era muito mais eficaz. Mais relaxado à noite,
percebeu que sua perspectiva ficava mais aguçada sobre a relevância das tarefas. Restabelecer prioridades lhe deu uma direção clara sobre o que fazer no dia seguinte. Ele passou a dormir melhor e a acordar com mais energia, benefícios que o surpreenderam, já que vinham do simples fato de separar as prioridades dentre uma longa lista de tarefas. Só acaba quando termina. Gostaria de terminar o capítulo de exemplos de microrresoluções com uma história da minha filha de 13 anos, Ellen, que digita todos os deveres de casa no notebook, no quarto. A impressora fica no térreo, embaixo do quarto dela, portanto Ellen adquiriu o hábito de imprimir o dever de casa todo de uma só vez, logo antes de se deitar. Como muitas vezes ficava pronto bem antes de ir dormir, ela se esquecia de imprimi-lo e só se lembrava de manhã, atrasando-se para a escola. Outras vezes, problemas simples como o papel preso na impressora ou cartucho vazio custavam a ela 30 minutos de sono. Ellen tomou a microrresolução de imprimir os deveres assim que os terminasse, embora ela tivesse que subir e descer as escadas para pegar a impressão de cada um, em vez de fazer uma única viagem no fim da noite. Assim, ela evitou que se esquecesse de imprimir documentos ou perdesse o sono, assegurando que tivesse verdadeiramente chegado ao fim quando acabasse o último dever de casa. E quanto a projetos pontuais? As microrresoluções são projetadas para ajudá-lo a treinar novos comportamentos até que eles se transformem em hábitos, no piloto automático, mas as mesmas regras podem ser aplicadas a projetos pontuais: limpar a garagem, vender objetos usados na internet, organizar álbuns de fotografia, escrever notas de agradecimento, que nunca começam ou nunca são acabados. Talvez você já tenha vivido a seguinte experiência: você tem o domingo livre e embarca num projeto de arrumar o armário, atacando-o com energia e entusiasmo. Seu objetivo é selecionar e reorganizar os itens para criar mais espaço e facilitar a localização do que você precisar. Você está disposto a gastar o dia inteiro para realizar isso. O armário está cheio de sapatos que precisam de conserto e roupas em mau estado de conservação ou que nunca são usadas, há miudezas enfiadas nas prateleiras superiores. Você tira tudo de lá e começa a escolher e descartar peças, formando pilhas no chão ou sobre a cama. Uma delas com roupas que precisam ser lavadas, outra com peças para doar. No domingo à noite, você está exausto, mas longe de alcançar o objetivo. Os itens sobre a cama precisam ser removidos para uma cadeira, afinal, você precisa dormir em algum lugar, e as roupas que você vai vestir para ir trabalhar no dia seguinte devem ser resgatadas do meio da bagunça. Após semanas vivendo no caos, você enfia a maioria dos itens de volta no armário sem paciência para reorganizá-los. E só tentará de novo dali a 1 ou 2 anos. Da mesma forma que os objetivos de aprimoramento pessoal implicam mudar hábitos e atitudes, a iniciativa do armário, ou geladeira, ou garagem, envolve, na verdade, vários projetos, cada um exigindo um foco distinto. Para cumprir as regras das microrresoluções, esses microprojetos precisam ser limitados e mensuráveis e fornecer um benefício imediato. Por exemplo, analisar todos os seus sapatos e livrar-se dos que você nunca mais vai usar é algo que, provavelmente, pode ser feito em 15 minutos. Deixar no sapateiro os que precisam de reparo leva meia hora. Cada uma dessas ações é um projeto separado e oferece um benefício único e imediato. Remover os indesejados facilitará a tarefa de achar os que você realmente quer usar, consertar os que você quer manter aumenta seu leque de escolhas. Esses projetos organizacionais isolados podem ser resolvidos em 1 hora, alguns até em 5 minutos. Reorganizar sua mesa de trabalho inteira talvez seja uma tarefa muito grande, já remover da gaveta os itens que não deveriam estar ali é um objetivo valioso e fácil de controlar. Essas mesmas regras funcionam quando você prepara a sua declaração de imposto de renda ou sai para procurar emprego. O segredo é nunca começar um projeto que não possa ser finalizado num período determinado e limitado nem se permitir ficar sobrecarregado. Não faz sentido continuar até a completa exaustão e depois passar a ter total aversão ao projeto. Mas, você poderia argumentar, você não pode ter uma ideia ampla de um armário organizado se trabalhar uma prateleira de cada vez. Talvez alguns itens da prateleira mais alta devam ficar na mais baixa,
mas você só pode enxergar isso se pensar no todo. Trabalhar em situações específicas limita a visão mais ampla, é claro, mas evita que o caos se instale. Depois que tiver selecionado e organizado cada seção separadamente, ficará mais fácil pensar no que fazer com os itens que permanecerem. Nesse momento, você não estará lidando com nenhum item indesejável, tudo o que restar deverá ficar no armário e estará agrupado de uma forma mais lógica. Lidar com um projeto amplo com a ajuda das microrresoluções irá ajudá-lo a manter a energia e o entusiasmo enquanto melhora a sua vida imediatamente. Não mergulhe de cabeça, descubra um modo de trabalho que traga um benefício, dedique-se a ele e o execute no mesmo instante. Nano-resoluções. Grandes projetos muitas vezes não são executados porque costumam se agigantar, os pequenos muitas vezes não são executados porque não chamam atenção suficiente. Não são tarefas típicas do dia a dia que você está louco para arriscar da sua lista nem hábitos que você precise criar, e sim atividades não urgentes mas irritantes que muitas vezes deixamos acumular por meses ou até anos. Cada uma das tarefas é rapidamente realizada, mas juntas podem se tornar sufocantes. Lubrificar uma dobradiça barulhenta, costurar uma almofada do sofá, trocar uma lâmpada, aspirar o interior do carro, colar a alça da caneca favorita, nivelar a gaveta torta da cozinha. A maioria das pessoas possui um amontoado de pequenos projetos esperando para serem feitos, pairando em algum lugar da consciência e contribuindo para gerar estresse, cada vez que a porta rende. Você pode cuidar de mini-projetos pontuais, que podem ser completados em 10 minutos ou menos, com uma nano-resolução. Uma nano-resolução segue os princípios básicos das micro-resoluções: fácil, limitada, precisa, mensurável, com benefícios imediatos. Também exige comprometimento, mas termina em 10 minutos, enquanto a micro-resolução leva semanas para se tornar um padrão de comportamento. Eu mantenho no caderno uma lista de todas as nanos que posso fazer quando tenho 10 minutos de sobra ou quero fazer uma pausa de uma tarefa mais longa, como escrever este livro. Minha lista contém todos os tipos de tarefa, desde costurar o botão da calça até ler o artigo que uma amiga me enviou há uma semana. Ou seja, as nanos não estão na lista de tarefas diárias ou semanais, são itens importantes, mas que podem esperar. Quando tenho um tempinho livre ou desejo fazer uma pausa, dou uma olhada na lista de nanos e escolho um projeto. Assim como acontece com qualquer microrresolução, uma vez que você se propõe a executá-la, deve fazê-lo sem desculpas. Saber que só vai levar 10 minutos mantém o foco e impede a inércia. Dá uma sensação muito agradável resolver uma nano num impulso e, algumas vezes, tenho a impressão de que ela foi a coisa mais produtiva que fiz o dia inteiro. Sempre faço uma lista, mas uma nano-resolução também pode surgir do nada. Você pode tomar uma decisão repentina, mas precisa manter o foco e o comprometimento durante os 10 minutos necessários para sua conclusão. Por exemplo, se você decidir que vai cuidar de uma planta no jardim, vá logo e não se deixe distrair enquanto não tiver acabado. Quando você for ao jardim, deparará com outros problemas, talvez uma das roseiras precise de poda ou um gerânio de água. Não se deixe distrair, termine a sua nano antes de encaixar outra coisa na fila de resoluções. Desde que permaneça focado, você pode arrumar qualquer gaveta em 10 minutos, criar alguns novos arquivos em 5, trocar a arruela da pia em 3, ou chamar um bombeiro em 1 minuto. Dar cabo de uma nano é, para mim, um tipo de prêmio, um intervalo entre as tarefas obrigatórias, uma forma de aliviar o estresse que demonstra que uma melhor qualidade de vida só depende de foco e comprometimento.